quem não me conhece, não lembra da última live, meu nome é Leandro Assis, eu sou árbitro da Federação Catarinense no departamento ali de vôlei de praia. Eu sou responsável pelas mídias, né? E hoje a gente vai estar fazendo a nossa segunda live, que foi falada da primeira vez, né? No sábado a gente comentou que ia fazer uma segunda live para explicação do novo protocolo de assistência médica, né? Hoje a gente vai ter uma conversa aí, vai ter um bate-papo com a Maria Amélia Vilas Boas, né, que é árbitra duas vezes finalista de Jogos Olímpicos aí. E eu vou estar convidando ela para entrar na live agora com a gente. Ela vai prestar as explicações, vai falar um pouco sobre ela, a gente vai abrir perguntas aí para o pessoal. E, bom, espero que façam um bom proveito, assim como todos nós aqui, ok? Dando... Obrigado, pessoal, quem está desejando boa sorte aí para mim. Já foi. Opa, temos um sinal. Olá, Boa noite, Maria. oi, tudo bem, Leandro? Boa noite. Tudo certo? Tudo certo? Tudo, e Tudo você? ótimo. Que bom que a gente conseguiu aí fazer um contato hoje e que bom que a gente estava conversando já há alguns dias, né, para conseguir trazer essa live aí para o pessoal com bastante explicação, né, que é um tema que foi bastante perguntado na live de sábado, né. Bom, Aham. não preciso, talvez para muita gente ali, a gente talvez precise apresentar, essa é Maria Amélia Vilas Boas da Fonseca, ela é uma árbitra que já trabalhou em duas finais de Olimpíadas, esteve presente em três Jogos Olímpicos, né. Vou deixar ela se apresentar. Maria, por favor. Só Bom, vou meu pedir para nome é tu colocar Maria. o celular na vertical. Vamos esperar ali. Isso, obrigado. Ah, na vertical, né? Você pediu, né? Isso. Ah, tá. Bom, meu nome é Maria Amélia Vilas Boas, né? Eu trabalho aí com voleibol já há mais de 30 anos e fui árbitra internacional há muitos anos. Participei como árbitra de 3 Olimpíadas, tive a felicidade de estar em 2 finais olímpicas, eu agradeço muito a Deus. E, afinal de contas, foram as 2 únicas finais olímpicas que o Brasil não esteve presente, né? E eu tive realmente Sim. muita sorte. E depois já participei da Olimpíada do Rio, como supervisora, como referee challenge, e agora estava escalada para participar das Olimpíadas de Tóquio, que serão em função do nosso coronavírus. Né? Bom, ela vai continuar ainda, né? Vai ter ano que vem. Esperamos que siga a mesma escala, né? É, ano que vem a gente tem essa Olimpíada aí que os atletas possam se preparar e a gente tem a Olimpíada, que eu acho que é o maior evento, o maior sonho de atleta, árbitro, né? Estar lá e estar presente. Sim, com certeza. Maria, eu estou esperando, o pessoal está entrando ainda na live aí aos pouquinhos, né? Como a gente já meio que fez na primeira live, a gente tem umas perguntas aí, né? Que são perguntas pessoais para ti, para responder, né? E tá aberto o espaço aí, pessoal, para quem quiser mandar perguntas para Maria Amélia, né? O tema, por enquanto, é aleatório, é livre, qualquer um pode perguntar aí o que quiser, mas o tema específico da live de hoje é o novo protocolo de tempo médico, né? Maria, como que tu iniciou na arbitragem? O que que te levou a virar árbitra, né? Para começo de história. Eu sempre fui apaixonada pelo voleibol, desde criança jogava voleibol. E com 1,60 m de altura, querer ser ponteira passadora é um pouco demais, né? Mas consegui lá fazer os meus campeonatos. E aí, quando acabei a faculdade de Educação Física, eu queria estar perto do voleibol. Eu queria encontrar uma forma de continuar perto do voleibol. A minha primeira opção foi ser técnica até de times masters, eu comecei. E aí eu falei, não é bem, isso aí depende só de mim, depende de mais pessoas. Eu preciso de algo que eu possa fazer sozinho. E veio à tona a minha vida de atleta, que na época, quando eu já era de colégio mesmo, né, eu era diretora de Grêmio, e eu estudava na Universidade Católica de Petrópolis. E a universidade tinha os jogos universitários. E aí, eu já naquela época era convidada para fazer súmula e apitar os jogos dos homens, os homens da Faculdade de Medicina contra Engenharia. E aí, estava lá eu, já fazendo, né, a arbitragem sem querer. Isso eu tinha 18 anos, 18, 19 anos e estava por lá. E aí eu me lembrei dessa época. Eu falei, por que não? Né? E aí eu acabei
resolvendo fazer o curso de arbitragem na Federação do Rio. Naquela época, o curso eram 3 meses, 3 vezes por semana, e meu professor foi o grande árbitro José Bel Palmeiri. E dali, eu fiz o curso de arbitragem, já tive a sorte de passar sem fazer uma prova prática, porque nas aulas práticas ele já aprovou algumas pessoas, eu fui aprovada. E aí a minha carreira começou pequenininha no indoor, né? Como todo mundo. E até que eu ainda estava terminando o meu estágio, e aí aconteceu o primeiro Mundial de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro, em Ipanema, em 1987. E aí, com isso, me convidaram para mim fazer os meus 2 últimos jogos do estágio, eu realizá-los como juiz de linha durante todo o Mundial. E claro que eu aceitei, né? E no outro ano seguinte, 88, também trabalhei de juiz de linha, e no terceiro ano do Mundial, em 89, eu já trabalhei como árbitra. E aí também trabalhei na final do primeiro brasileiro de arbitragem, que só era também masculino, de praia, onde venceu a grande dupla de Pernambuco, Garrido e Beto. E com isso, dali fui seguindo a minha carreira dentro da areia. Claro que no primeiro ano que eu optei, o terceiro Mundial no Rio de Janeiro, foi uma surpresa muito grande, né? Porque ninguém estava acostumado a ver mulher, né? Mulher não apitava jogo de homem, imagina. E aí, eu me lembro que num jogo que teve do Denis Eninau contra a Austrália, que era o Birding e o Crossing, que foram jogadores até olímpicos da Austrália. Esse jogo foi na quadra de fora, eu estava pitando, o Brasil ganhou, foi um jogo difícil. E quando acabou o jogo, o nosso amado Nereu, que era o nosso diretor de arbitragem, chegou para mim e falou: olha, quem vai para a sala de imprensa não são os jogadores, é você. E aquilo ali foi uma surpresa. E no dia seguinte, a minha foto estava em tudo quanto era jornal, no Rio de Janeiro, como árbitra mulher, que eu já estava ali há algum tempo e ninguém me via, mas aí me viram. E aí, dali em diante, foi uma batalha árdua, né? Isso eu estou falando de 89, então você imagina, até 96, que foi a minha primeira Olimpíada, em Atlanta. Perfeito. Bom, dali para frente a gente sabe, né, que Maria já participou de mais 2 Olimpíadas, né, incluindo 2 finais olímpicas ali em Pequim e Londres, né? E bom, depois me recuso a falar a idade, mas a Maria atingiu a idade limite para árbitros, né, continuarem trabalhando na quadra, e ela se tornou aí um membro, né, da comissão de arbitragem da Federação Internacional, né? Maria, como que acontece para você se tornar um membro dessa comissão de arbitragem da Internacional, né? É um cargo de confiança, né? Eu fui convidada em 2013, quando eu encerrei a minha carreira na Federação Internacional, eu encerrei na final de Londres, né? Por causa da idade limite, como você disse. E aí, eu, em 2013, fui convidada pelo presidente Ari Graça a ser membro da comissão de arbitragem da Federação Internacional. Um convite que muito me honrou e me honra até hoje. Perfeito. Bom, Maria, tem uma outra pergunta também, talvez algumas pessoas, atletas principalmente, tenham curiosidade, como funciona na hora em que se decide mudar uma regra no vôlei de praia? Qual que é o procedimento na federação, com os árbitros e tudo mais, né? Na Federação Internacional, na realidade, são levadas propostas para a nossa reunião. A comissão ela se reúne uma vez por ano, lá em Lausanne, na FIVB, na sede da FIVB, e são levadas as propostas para essa reunião. Tem que ser aprovada por todos e também aprovadas pelo presidente. Se forem aprovadas, elas podem ser testadas. Se não forem aprovadas, ali mesmo elas morrem. E depois, geralmente tem um teste. Por exemplo, quando a gente teve o bloqueio, a partir do momento que o bloqueio passou a contar no vôlei de praia, houve um teste também ao contrário, né? Então, para se ver o que se seguiria igual à quadra ou não. E depois de 1 ano, ou quase 2 anos de teste, que isso já tem bastante tempo, ficou decidido que continuaria contando. Perfeito. Eu vou dar uma checada ali, Maria, se alguém tem alguma pergunta de cunho pessoal inicialmente ali, e para ver, né, se a gente pode responder ela aqui ao vivo, né? Tá bom.
Bom, já agradecendo aí ao pessoal, né? Tô vendo que tem gente de Ah, eu muitos também quero. estados aí presente, né? Eu Pessoal de quero Alagoas, agradecer. pessoal da Bahia. Eu quero Pode falar, agradecer Maria. primeiro, olha, eu quero primeiro agradecer essa iniciativa, agradecer a sua Federação Catarinense de Voleibol, quanto eles dão apoio na pessoa da Priscila, que é a sua diretora. Agradecer Perfeito. realmente o trabalho de vocês, achei fantástica a ideia, né? A primeira eu não assisti porque eu não sabia, e aí fiquei sabendo depois, mas realmente fiquei sabendo quando ela me convidou, e achei fantástica essa. Nós estamos num tempo de que todos estão em casa, né? Estamos sem ter o que fazer. Então, a Sim, gente usar o tempo, né? E até para a gente fazer uma reciclagem é muito bom, né? sim. Até porque eu não sei como é que funciona nas federações dos outros estados, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem uma reunião, uma reciclagem anual, né? Onde a gente faz uma renovação, onde quando tem mudança de regra isso é explicado, é discutido, né? Até era para ter acontecido esse ano, né? Não tivemos aí em função do Covid-19, né? A gente está todo mundo em quarentena, todos os eventos adiados. Era para ter acontecido 2 semanas atrás. Então é uma oportunidade até para os profissionais da arbitragem aqui do nosso estado, né? Os árbitros e os apontadores, eles têm alguma atualização, né? E, enfim, a Priscila está fazendo ali um agradecimento, né, em nome do departamento também, que era a próxima coisa que eu ia fazer, era agradecer em nome do departamento todo. Porque, né, Maria, é um convite, é uma honra também poder estar conversando contigo aqui diretamente, né? Eu que estou há pouco tempo também trabalhando em função da arbitragem, né? Foi um prazer te conhecer, né? Eu e Maria, a gente já trabalhou junto outras 3 oportunidades, né, Maria? Isso. E, enfim, já é digo para mim pessoalmente, é um grande avanço poder estar trocando uma ideia contigo aí, assim, nesse nível tão pessoal, né? Enfim, como a gente falou no início da live, para quem não estava presente, o tema hoje principal vai ser o novo protocolo de assistência médica, tá? Vai ser explicado, né? Vai ter perguntas, vai estar aberta a perguntas pessoal, vai ser explicado em relação à súmula, preenchimento, que a gente tem apontadores assistindo aí também. E, Maria, tem algum outro ponto para falar? Quer falar mais alguma coisa com o pessoal? Se não, a gente já pode partir para o tema. Não, eu acho que se não tiver nenhuma pergunta anterior, a gente pode. Esse novo protocolo, ele na realidade, como toda mudança, né, é uma mudança muito forte, né? Então, nós tivemos lá em Aracaju, eu tive uma reunião com os atletas, com técnicos, foi muito bom para poder eles entenderem que na realidade a toda mudança a gente sempre, né, a gente tem sempre uma coisa contra, né? E principalmente mudanças na qual muda totalmente a nossa maneira de estar dentro da quadra, a responsabilidade da arbitragem, muda realmente tudo. E isso daí é uma coisa que, com o tempo, só com a prática, e estudando bem o protocolo, é que a gente fica com ele fácil de responder no momento em que acontece a situação e eu sei qual é a atitude que eu vou tomar. Se eu não estudo, eu não Perfeito. sei a atitude, vai me dar dúvida, né? Então, o conselho maior que eu Exatamente. dou ao pessoal, à arbitragem e aos jogadores é lerem, né? Porque eles têm que saber o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, e os árbitros têm que saber quais são as suas responsabilidades, o que eles vão ter que fazer perante as situações. Exatamente. Eu espero aí, de coração, que tenha o pessoal que estava assistindo a live passada, né? Muitos atletas que perguntaram, espero que estejam aí assistindo, né? E árbitros também que não puderam tirar dúvida em relação a isso. Teve um pessoal aí de João Pessoa que ficou em dúvida, né? E eu acho que vai caber bem certinho aí o tema agora, que até então, até onde sabemos aqui, ainda não teve uma explicação assim bem detalhada do assunto, né? Teve só a nota que saiu, né, com alteração. Maria, deixo na tua mão então. Eu vou intermediando caso tenha alguma pergunta, né? E daí a gente vai conversando e vamos iniciar ali, né, a explicação, né? Você quer seguir um roteiro aí, você falando e eu vou falando? Ou Estou como é que... procurando abrir aqui para a gente conseguir. Não, eu vou aqui, eu estou com ele aqui, não tem problema. Se você Não, quiser. fechou. Eu vou abrir ele aqui também. Meu computador aqui ficou meio devagar agora, mas já está abrindo aqui. Até onde a gente pode começar, eu acho, em relação às novas nomenclaturas, né? Eu vou primeiro entrar pela definição, né? A nova nomenclatura já começa que nós chamamos de protocolos de assistência médica, né? Perfeito. Então, esse já é a primeira nova nomenclatura. A definição dos protocolos de assistência médica é que ele vai consistir no tempo médico,
né, que é o MTO, somente para lesões significativas relacionadas ao sangue, né? No HIT, que é a interrupção de recuperação, e aí vai ser implementado para uma lesão significativa causada por um incidente de trauma durante o decorrer da partida, ou a doença em relação a condições meteorológicas severas, né? Ou o uso de banheiro. Então, esses são, dentro da definição, ele consiste no tempo médico e na interrupção de recuperação. A interrupção de recuperação, ela se subdivide nas doenças de relações a condições meteorológicas severas e ao uso de banheiros, que também está dentro do HIT. Né? Exatamente. Vamos lá, eu vou falar depois de cada um. Então, eu vou primeiro a responsabilidade dos árbitros, principal aí. A principal responsabilidade do árbitro é ele estabelecer a natureza e a extensão. Isso é a primeira coisa. Então, ele vai estabelecer a natureza. Se há sangue, ou traumático, ou relacionado à condição climática. Então, essa é a natureza. E a extensão, se menor ou significativa. Se menor, ela deve ser tratada sem demora, sem assistência médica. Se significativa, o atleta deve usar um tempo de descanso ou qualquer interrupção regulamentar que houver antes de a gente decidir iniciar um protocolo. Essa é a responsabilidade do árbitro, estabelecer a natureza e a extensão. Tá? A responsabilidade dos jogadores. A decisão de estar apto, clinicamente ou não, para retornar a um jogo após uma lesão ou doença é do jogador. Árbitro nenhum tem responsabilidade porque não foi o atleta atendido. Não existe isso. O atleta, ele assina no compromisso do jogador que ele é responsável por ele. Então, até no caso de um atleta ter uma condição contrária do médico, o médico dizer a ele, você não deve continuar a jogar. E ele decidir que vai jogar, ele vai jogar, porque é ele que realmente tem a decisão final. Nesse caso, obviamente, vai haver uma observação no quadro de observações da súmula. Tá? Então, é a responsabilidade do jogador. Ele tem que saber se ele está apto clinicamente ou não para retornar ao jogo após uma lesão ou uma doença, né? Mesmo que o médico decida ao contrário. A duração dos protocolos. O protocolo ele não deve durar mais de 5 minutos. Né? Esse deve ser o mais rápido possível. Né? Ele deve ser cronometrado eletronicamente, a partir do momento em que o apontador pressionar o botão relevante na súmula eletrônica. Autorizado, claro, pelo primeiro árbitro. Né? O primeiro árbitro autoriza, o apontador aperta. E termina com o fim dos 5 minutos máximos, ou termina antes. Né? Pelo primeiro árbitro, se a equipe médica oficial declarar o fim do tratamento, né? Ou se nenhum tratamento puder ser fornecido, ou se o jogador declarar que ele está pronto para retornar ao jogo. Não necessariamente vai precisar gastar os 5 minutos. Né? O registro na súmula. E aí, no caso, vem um pouquinho para o nosso campo, o qual a gente não tem muito a súmula eletrônica, a não ser durante os mundiais. O registro na súmula. Caso não haja a súmula eletrônica, o tempo vai ser cronometrado e registrado manualmente pelo apontador oficial. E qual é a ordem que ele vai anotar? A primeira coisa que ele anota é o horário em que o primeiro árbitro iniciou o protocolo, em horas, minutos e segundos. A segunda coisa, o set, qual set está sendo jogado. A terceira coisa, a pontuação. A pontuação no momento em que houve essa parada. Quarto, a equipe que está sacando. Quinto, o jogador lesionado, submetido à assistência médica. Sexto, o tipo de assistência médica prestada. Sétimo, o horário de reinício ou hora de desistência. Oitavo, a duração da assistência médica. E, por último, a duração da interrupção.
Então, esses são os dados que nós vamos ter que colocar na súmula, no quadro de observações, caso a gente não tenha a súmula eletrônica, né? Porque a súmula eletrônica, ela, a partir do momento que você finaliza, ela já computa tudo isso. Quando você aperta para iniciar, ela já tem todos esses dados guardados direitinho para sair na observação. Bom, qualquer tratamento médico pode ser fornecido aos jogadores nas interrupções regulamentares, né? Ou seja, do jogo, durante tempo de descanso, durante os tempos técnicos, durante o intervalo de set. Tudo isso ele pode receber qualquer tratamento ali, desde que ele não retarde o jogo, né? Essa assistência médica, ela pode ser fornecida pela equipe médica oficial, ou seja, médico ou fisioterapeuta da organização do evento, assim como equipe médica do time, né? Desde que essa equipe médica particular tenha sido devidamente credenciada para o evento, né? Com isso, as equipes médicas devem estar próximas às quadras, né? Depois, lá mais na frente, a gente vai dizer por que elas têm que estar perto das quadras. Tá? Até aí, tá tudo bem? Tudo certo, estou fazendo as minhas anotações aqui e já temos perguntas também, Maria. Se quiser, eu sigo adiante ou a gente... Se forem perguntas para essa parte, sim, né? Porque senão... Bom, o Dudu tem uma pergunta pertinente. A contagem dos 5 minutos inicia quando o médico começa a atender? Não é pertinente porque eu ainda não cheguei lá. Perfeito. Não Dudu, está anotado aqui, hein? Vai ter resposta já, tá bom? Então, só esperar. Vamos lá. Vamos fazer as perguntas no final. Vamos lá. Então, os tipos de assistência médica agora, que nós vamos entrar nisso, né? Fechou. Os tipos de assistência médica, começamos com o tempo médico, o MTO, que é a lesão sanguínea. Exclusivamente para lesão significativa relacionada ao sangue. Então, isso é bem importante. Exclusivamente para lesões significativas relacionadas ao sangue. Se o sangramento for menor, olha lá a responsabilidade do árbitro que eu falei no início, e puder ser interrompido facilmente, não precisaremos de um tempo médico, né? O segundo árbitro direciona o jogador até a mesa do apontador, onde estará disponível um kit médico para o jogador limpar o corte e eventualmente cobri-lo. Podemos usar, caso haja necessidade, tempo de descanso, tempo técnico ou intervalo de set, né? Caso contrário, ou seja, o sangramento é significativo, como eu falei lá no início, na responsabilidade, então o primeiro árbitro deve autorizar um tempo médico se esse sangramento é mais significativo. O segundo árbitro sinaliza para o primeiro descer da cadeira e informa ao jogador que um tempo médico será iniciado pelo primeiro árbitro. E pergunta ao jogador lesionado se ele deseja ser tratado pela equipe médica oficial do torneio ou por sua equipe médica pessoal credenciada. Ok. O segundo ato chamará assistência médica, a qual o jogador fez a menção. Então, o primeiro ato deve iniciar o protocolo na chegada da equipe médica oficial. Ou seja, eu pedi o médico oficial. Eu, como jogador lesionado, disse ao segundo ato que eu quero o médico oficial do torneio. O segundo árbitro vai buscar essa equipe médica, vai chamar. E quando ele volta à quadra e chega com essa equipe médica, o primeiro árbitro, avisa a apontadora para apertar o botão na súmula eletrônica ou soltar o cronômetro para a contagem dos 5 minutos. Agora, se eu decido pela minha equipe médica particular ou se a equipe médica oficial não estiver disponível, o segundo árbitro vai voltar e dizer que a equipe médica oficial não está disponível. Pode estar em outra quadra atendendo outra equipe. E aí, infelizmente, o tempo começa a contar naquele momento. Tá? Não há tempo de espera para o médico, se ele está em outro atendimento, né? Isso é a única coisa que realmente ficou dessa forma. Na realidade, nos mundiais,
os organizadores são obrigados a terem, no mínimo, 2 equipes médicas e fisioterapeutas. Então, é difícil você ficar sem um atendimento, porque você vai dizer, eu quero a equipe médica oficial. A equipe médica oficial pode ter um médico, pode ter fisioterapeuta, né? E a equipe médica, você pode também pedir a sua particular. Se a sua particular tiver, ela vai ser, logo vai estar na quadra, porque ela vai estar próxima, normalmente eles estão assistindo a partida, o segundo árbitro chama e o tempo é iniciado naquele momento. Então, o único problema é se eu der o azar da equipe médica não estar disponível. Como é sangramento, obviamente, o tempo começa, mas enquanto o sangue não for estancado, o jogo não recomeça, né? É uma coisa óbvia. Esse, no caso do tempo médico, lesão sanguínea. Então, na lesão sanguínea não tem jeito. O jogo só vai ser reiniciado a partir do momento em que a sutura foi feita, o sangramento foi estancado, não tem sangue nas bolas, não tem sangue em lugar nenhum, podemos voltar ao jogo, né? Mas tudo deve ser feito dentro do nosso tempo, ok? Muito bem. E aí, com todos esses casos, né, depois passados de 5 minutos, resolvido todos esses problemas, né, do sangramento, não tem sangue em bola, não tem sangue em nada, então nós vamos retornar. O primeiro árbitro retorna, né, logo à sua cadeira, enquanto o segundo árbitro pergunta para o jogador lesionado se ele vai continuar, e ele se dirige, então, para a posição da quadra, e o segundo árbitro também verifica que todas as anotações na súmula foram devidamente registradas. Em todas essas circunstâncias, a equipe médica oficial deve comparecer à quadra. Digamos que eu escolha a minha equipe médica particular. Mesmo assim, o segundo árbitro deve chamar a equipe médica oficial e eles devem estar ali do lado de fora supervisionando o que está acontecendo ali só na quadra, tá? Também deve ser chamado ou informado, pelo menos, o delegado técnico e o delegado de arbitragem, coordenador de arbitragem. Todos os dois também devem ser informados para que eles possam supervisionar a situação. Certo? Bom, se solicitado pela equipe médica presente, vamos ver também isso. Estou lá vendo o jogador com uma lesão e qual a gente precise fazer uma sutura e tem que sair da quadra. Pode. Se a equipe médica solicitar que o jogador lesionado saia da quadra para fazer uma sutura, por exemplo, ele pode. O segundo árbitro deve acompanhar o jogador, né? E o primeiro árbitro ficará tomando conta da equipe oposta e do parceiro, né? O segundo árbitro deve supervisionar que esse trabalho também seja feito dentro do máximo, mais rápido possível, dentro dos 5 minutos. E o primeiro árbitro deve informar aos outros jogadores o tempo decorrente. Os jogadores podem aquecer com bola, dentro da quadra, na zona livre, não tem nenhum problema. E após o término, então, o primeiro árbitro volta e aí, como a gente já tinha falado, o segundo árbitro pergunta ao jogador se ele vai continuar, ele vai para a sua posição e o segundo árbitro verifica se tudo foi anotado devidamente na súmula. Certo? Então, esse aí é o nosso tempo médico, que a gente chama de tempo médico. O resto não chama mais tempo médico, que é o que nós vamos seguir em frente agora. Temos a outra opção, que são os HITs, né? Que são as interrupções de recuperação. Então, nós temos a lesão traumática, que é o primeiro HIT, né? Primeiro tipo de HIT. É exclusivamente, isso é muito importante, que esse é o mais problemático, vamos dizer assim. Porque o sangue é fácil, né? Fácil no sentido de você identificar, de você saber, de você lidar. Agora, vamos com esse aqui. Lesão traumática. Exclusivamente para lesões significativas causadas por um incidente de trauma sofrido durante o decorrer da partida. Então, de novo, exclusivamente para lesões significativas causadas por um incidente de trauma sofrido durante o decorrer da partida. É uma lesão resultante de um impacto voluntário, involuntário, resultante de uma ação de jogo. Por exemplo,
o jogador que bate o braço no poste, o jogador que bate na cadeira do árbitro, um contato, né? Um jogador com o outro bate na cabeça do outro, né? Um jogador sendo atingido por uma bola bolada no meio do nariz, cai para trás, né? Então, tem que haver uma lesão, um acidente dentro da partida visível, que o árbitro possa, aqui vem a responsabilidade do árbitro, que o árbitro possa, né, dizer qual foi a lesão sofrida. Ok. O mesmo procedimento sobre a extensão de lesão, menor ou significativa, né? Se menor, a equipe tiver tempo técnico, ou tiver tempo de descanso, ou o intervalo do set está próximo, o tratamento vai poder ser fornecido sem retardar, sem nada. Tá? Agora, se não, nós vamos entrar no mesmo processo. Ou seja, o jogador vai ter, no máximo, 5 minutos para essa lesão traumática, para esse HIT de interrupção de recuperação. Porém, o jogador, ele não tem direito a um segundo HIT, isso é importante, para tratar essa lesão no set seguinte. Né? Eu dei uma batida, vamos falar outra palavra aqui, eu dei uma batida lá na cadeira do árbitro, aí meu pulso está acabado. Ok, preciso do HIT de recuperação, lesão traumática. Fui atendido. Se no segundo set eu simplesmente sentir dor no pulso e querer ser atendido novamente, eu não posso. Né? Eu não tenho direito a esse segundo HIT para tratar uma mesma lesão. Porém, eu tenho direito para tratar outra lesão. Né? Eu posso ser o azarado do dia, né? E no primeiro set eu enfio o braço no poste, no segundo set eu enfio o pé na cadeira do árbitro. E aí tudo bem, eu vou ter direito a um outro HIT para a interrupção de recuperação de uma lesão traumática. Posso... do mesmo forma, o protocolo vai ser o mesmo. Segundo o árbitro, desce o primeiro, o segundo árbitro pergunta a ele, ao jogador, se ele quer ser tratado pela equipe médica oficial ou se ele quer ser tratado pela equipe médica particular dele. E aí, ele, através da resposta, ele vai buscar a equipe médica relevante, né? E ele busca a equipe médica relevante e, quando o segundo árbitro chega à quadra, é que o primeiro árbitro vai iniciar o tempo de cronometragem. No mesmo caso, vai acontecer se eu peço a equipe médica oficial e não tem ninguém disponível. Então, também o tempo vai ser iniciado quando o segundo árbitro volta. E eu vou poder receber um atendimento caso a equipe médica apareça durante os meus 5 minutos. Então, se essa equipe médica aparecer durante, sei lá, passados 2 minutos, eu tenho mais 3 para ser atendido. Isso realmente é a única coisa que ficou, vamos dizer assim, de uma forma ou outra, mas é como eu expliquei no tempo médico, com sangue. É muito difícil porque você tem médico, fisioterapeuta, você tem mais de uma equipe, né? E nos mundiais, a maioria das equipes tem realmente a sua equipe médica particular. Pelo menos um fisioterapeuta, tem alguém na equipe deles. Então, é só ele definir, né? Por quem ele quer ser atendido. Se ele for ser atendido pela equipe dele particular, ele vai ser atendido naquele momento. Então, que a equipe está geralmente assistindo o jogo, segundo o árbitro chama, e depois chama a equipe médica oficial para ficar supervisionando. Tá? Então, isso daí realmente, a contagem, a maneira como vai ser colocado na súmula, tudo, na realidade, não tem diferença. Também, se numa interrupção de recuperação, o jogador precisar ser levado na ambulância, também é permitido sem nenhum problema, do mesmo jeito, desde que esteja dentro dos 5 minutos, que o segundo árbitro acompanhe, o primeiro fique monitorando e todo
o protocolo é o mesmo. O protocolo não muda nesse sentido. Depois também, as anotações da súmula não mudam nesse sentido. Ficam iguais. Estamos bem até aí? Estamos bem. Maria, você vai falar sobre a quantidade de MTOs e de hits que vão ser que o atleta vai ter acesso no jogo? Ou podemos colocar perguntas agora? Deixa eu ir até o fim. E aí, claro, pode ser. E aí você quer colocar? É uma pergunta, na verdade, em relação a um sangramento recorrente. E aí já foi respondida, né? A pergunta do menino do quando é que começa a cronometragem já foi respondida. Isso, não. Se um sangramento for recorrente, no caso, né, o atleta tiver um MTO, sanar o sangramento dele e depois ele continuar com mais um sangramento. O árbitro pode solicitar mais vezes o MTO? Sim, porque ele não pode jogar sangrando. Né? Ele jamais pode jogar sangrando. Isso aí é ponto. O HIT para a recuperação é que não vai poder acontecer. Né? O tempo médio para a lesão suturou, continuou sangrando no segundo set, vai ter que parar. Vai ter que parar e ele vai ter que ser atendido ali, resolver o problema. Ele não pode jogar sangrando. Isso é ponto, vamos dizer, o ponto pacífico. Né? Essa é a regra, então. Seguimos, então. Acho que não teve mais nenhuma pergunta nesse intervalo. Eu estou dando uma olhadinha aqui, conferindo, né, as perguntas aí do pessoal. A princípio, eu acho que foi essa. Seguimos, então, Maria. Então, vamos lá. Depois nós temos o HIT, interrupção de recuperação, que são as doenças causadas por condições climáticas severas. Esse daí envolve um pouquinho mais. Por quê? Durante os torneios, eu mesmo, ano passado, no México, o México é um lugar que quase sempre tem esse problema de condições climáticas severas. A condição climática severa ela é determinada pelos pesos técnicos. O peso técnico, ele, através da temperatura, baseado na temperatura do índice de WVGT, né? Não é a nossa temperatura normal do celular, ele, através de um aparelhinho que nós utilizamos para medir a temperatura, e através desse índice de WVGT, ele, ao chegar ao índice da temperatura chegar a 31, ele já começa a liberar, quando a gente começa a liberar a água na troca de quadra. Mais ou menos, eu fiz isso em Aracaju, eu levei o aparelho eu comparei o aparelho dessa ADP com a nossa temperatura do celular. E é mais ou menos uma coisa assim, a 35 graus nossos do celular, a 35 graus centígrados, a gente já começa a beber água nas trocas de quadra. Né? Isso é medido lá no sol, dentro da quadra, ou seja, na temperatura da quadra. Né? Tem a possibilidade de se beber a água. Com isso, a partir deste momento, o torneio deve ser declarado pelos supervisores técnicos como torneio em condições climáticas severas. Isso normalmente acontece, vamos dizer, de meio-dia às 2 da tarde. Quase sempre é mais ou menos por aí. Tem a sensação térmica também, que eles levam às vezes um pouco em consideração, mas em geral é nesse horário. Então, durante este período, até os supervisores técnicos voltarem a dizer que as condições climáticas voltaram ao normal, durante esse período, nós normalmente, com 29, a gente já aumenta de 12 segundos para 15 segundos entre os ralis. Com o 31, passamos a beber água entre as trocas de quadra, eles bebem água ali na mesa do apontador. Com 32, a gente até cria um tempo técnico extra aos 42 pontos. Né? Então, com essas medidas que são controladas pelo supervisor técnico, para nós o mais importante é o beber água aos 35 no nosso celular, mais ou menos, que a partir desse momento, então, ele vai declarar como condições, vai ser avisado aos árbitros, através do coordenador de arbitragem, e aí, com isso, podem acontecer do atleta ter tonturas, vamos dar um exemplo, sentir a temperatura corporal alta, né, sentir uma perda de consciência, e aí ele tem direito a um HIT, interrupção de recuperação de doenças, em função das condições climáticas severas.
tá? E aí o processo é o mesmo, não muda. Tudo, máximo 5 minutos, você vai ter que ver se tem tempo técnico, ou tempo de descanso, ou intervalo de 7, que ele pode ser tratado. Se não puder, então, fazemos o mesmo protocolo. Ou seja, o primeiro árbitro desce, o segundo árbitro vai procurar a equipe médica e ele vai ser tratado da mesma forma durante os 5 minutos. Porém, ele não tem direito à segunda interrupção de recuperação na mesma partida. Se ele passar mal a segunda vez, o jogo acaba. No mesmo caso, na realidade, ele também não tem direito a 2 para o banheiro, né? Que nós vamos falar agora em seguida. Mas então é bem importante, porque assim, o nosso clima aqui é um clima quente, né? Nós tivemos torneios agora no verão, apesar, por exemplo, eu não estava em Maceió, mas recebi sempre mensagens de que lá estava muito quente, mas eu não sei se lá, o nosso supervisor técnico, que é o Valdez, se ele, por acaso, declarou em algum momento, não me lembro, se ele declarou em algum momento as condições climáticas severas. Em Aracaju, que eu estive, que foi na primeira semana de março, nós controlamos a temperatura e nenhum dia ela subiu. Lá, dizem que estava bem mais fresco, tinha um vento, né, que facilita um pouco. Então, a gente não teve nenhum dia a condição climática severa. Mas eu soube que em Maceió a coisa tinha sido bem quente. E aí eu tenho a impressão que Maceió até foi, eu acho que ele declarou algum dia em algum momento. Então, essas condições climáticas severas é que vão levar a essa condição de ter um HIT de interrupção de recuperação, tá? Mas somente uma vez, certo? Maria, no caso, tem uma pergunta aqui. O pedido do HIT para clima, ele só pode ser feito caso o coordenador declare que a competição esteja em condições climáticas severas? Atleta nenhum tem direito a pedir isso. Quem controla isso é o supervisor técnico, porque ele tem um índice de temperatura, né? Ele vai dizer. Eu já fiquei sabendo aqui que em Maceió teve algumas vezes o torneio foi considerado em condições climáticas severas. Eu já tive 2 experiências de torneios internacionais com condições climáticas severas, antes até de ter essa regra nova do protocolo de assistência médica. E até, vamos dizer, engraçado, porque nos 2 que eu tive, foram no México, e em nenhum deles eu tive ninguém passando mal. Os atletas bebiam água, lógico, durante a troca de quadra, na mesa do apontador, mas eu não tive nenhum tempo médico durante o horário em que estava em condições climáticas severas, né? Então, quer dizer, a gente às vezes também não sabe se isso não é até uma má preparação do atleta. O atleta tem que estar mais bem preparado, né? Eu me lembro muito bem que quando a Federação Internacional resolveu, vamos dizer, acabar com o tempo médico, a razão maior foi em função dos atletas usarem isso, né? De tantos tempos médicos fakes que nós tivemos. Então, eles foram taxativos, acabaram com o tempo médico. E, na realidade, eu me lembro de ouvir essa frase que o atleta tem que estar bem preparado. E ele tem que estar bem preparado, né? Eu me lembro que teve alguém que comentou que tem uma menina em Maceió que estava jogando que faz tratamento para leucemia. Gente, me desculpe, mas uma pessoa que faz um tratamento para leucemia, ela está arriscando a vida dela jogando debaixo de um sol quente ao meio-dia. A 1h às 2h da tarde. Eu acho que ela, sabe, fisicamente, ela não deve participar do torneio, vai se expondo, né? E aí a gente não vai poder ter regras porque ela faz um tratamento para leucemia, né? Ou porque ela tem um problema de saúde que normalmente não deveria estar ali naquele momento, né? O atleta tem que estar mais bem preparado. E aí vai um grande exemplo. Cãibra não dá direito a HIT, né? Por quê? Porque cãibra, qualquer pessoa que trabalha com educação física sabe que cãibra vem de uma má preparação física, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo ali, né? No meio do processo. Então, cãibra não dá direito a HIT, né? Isso daí é bem importante, não tem interrupção por causa de cãibra,
tá? Eu acredito também que, já que a gente está falando da interrupção por clima severo, se aplique também ao frio, né? O pessoal está perguntando ali nos comentários em relação a temperaturas mais baixas, né? Olha, não tem nada escrito. Porque geralmente quando o tempo está frio, a pessoa bota roupa. E o Sim. uniforme muda, né? O uniforme muda. Né? Eu não vejo assim, entendeu? Que no inverno dê você frio, a gente está falando em frio, vamos dizer, ok, 5 graus, porque todos os torneios são realizados no verão, mesmo na Europa. Eu já apitei em Guistá a 5 graus. E com 5 graus, eu me lembro do Alisson fazendo fogueirinha para esquentar a mão antes do jogo. Mas todo paramentado, né? Calça, casaco. Agora, você vê alguém passar mal nessa temperatura, entendeu? Claro. A gente está falando de abaixo de zero, né? Existe uma diferença muito grande. A gente não tem torneio abaixo de zero. Né? O máximo que a gente tem é isso aí, é 5 graus, 6 graus, 7 graus, porque é o verão dele, né? Que pode acontecer um dia mais frio, né? E isso eu acho que nem foi assim, não é previsto uma função disso, tá? Porque realmente não faz muito sentido, né? O nosso corpo humano só vai ter problemas com temperatura bem abaixo, né? De zero, né? Assim? Demora um pouquinho ainda. Demora um pouquinho, né? A gente teve perguntas repetidas ali também sobre a quantidade de hits por clima e banheiro. Se é um por equipe, um por atleta, um por set, um por jogo. Mas vou repetir, vamos lá. Claro. Eu estou aí para o hit banheiro, porque aí eu termino essa parte, e aí, se tiver essas dúvidas, a gente vai repetindo de novo. Às vezes a pessoa entrou depois que a gente fala, né? Pode ser isso. Então, vamos lá. O hit banheiro, que é o que agora nós estamos vendo, o hit de recuperação e interrupção. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o atleta pode ir no banheiro a qualquer momento, né? A qualquer momento do jogo, desde que ele não atrase o jogo. Se eu peço meu tempo de descanso e vou no banheiro, tenho lá meu pipi timeout em 50 segundos e voltei para a quadra, não tem problema. 1 minuto, eu estou ali. Ok, então eu posso ir, né? Algumas vezes, né? A todo momento, desde que eu não retarde o jogo. Meu adversário pediu tempo. Eu quero ir ao banheiro, ele pode ir ao banheiro, desde que ele não retarde o jogo. Se ele retardar, se ele chegar atrasado, então vai ser implementado por atraso o hit de recuperação para uso de banheiro, que você só pode ter um durante a partida. Tá? E ele só tem direito, se ele tiver usado, vamos dizer, que o torneio estava em condições climáticas severas. E aí, eu passei mal, né? Tive lá algo, me senti mal. E tive que ser atendida, um hit de recuperação, uma interrupção de recuperação, para melhorar. Gastei o meu hit. Não posso usar o hit do banheiro nessa mesma partida. Ou eu uso o hit da recuperação para as condições climáticas severas, ou eu uso o hit do banheiro. Tá? Não posso ter dois. Nem 2 hits de condições climáticas severas, na mesma partida, e nem 2 hits de banheiro, e nem um hit de banheiro e um hit de condição climática severa. Tá? Por isso que na súmula já tem aquele quadradinho que a gente acaba riscando, a apontadora risca, né? Eu sei que a Carol está aí, que eu já vi que ela entrou, depois ela pode falar, se ela quiser. Ela ali é riscado onde, se eu uso o temperatura para condições climáticas severas, já risco o banheiro, que aquele jogador não vai poder usar nessa partida. Certo? Certo, Leandro? Eu acho que ficou meio perdido o som aqui. Pelo menos? Sim, eu ia começar agora. O segundo árbitro, ele tem que acompanhar o jogador quando ele vai ao banheiro durante o jogo, tá? E aí, o primeiro árbitro vai controlar, e se ele não volta, então é colocado, implementado esse hit de banheiro para o jogador, certo? Com certeza a pergunta do Leandro
ele falou que travou ali, é um por atleta ou um por equipe, né? Então é um por atleta o hit de banheiro, no caso, né? Por atleta, gente. Eu vou ao banheiro, meu parceiro também Perfeito. pode querer ir ao banheiro, né? Então, é por atleta, tá? Ah, Existem algumas observações interessantes, talvez para a gente saber, né? São duas observações. Uma no nosso circuito nacional, que nós resolvemos para melhorar um pouco o problema da gente só ter basicamente uma equipe médica. E a outra observação é para torneios mundiais. Nas competições mundiais e oficiais da FIVB, são permitidas no máximo 2 interrupções de recuperação devido à doença relacionada a condições climáticas severas ou uso de banheiro por atleta dentro de um período de 12 meses consecutivos. Ou seja, para diminuir, né, mais ainda apertar os peitos da vida, né? Ou seja, você joga um mundial durante 12 meses consecutivos por condições climáticas severas, não está se falando em trauma nem sangue, tá? Vamos esquecer, trauma e sangue. Por sangue você pode tudo, a história é essa. Condições climáticas severas e uso de banheiro, eu só posso 2 por temporada de 12 meses consecutivos por atleta, tá? Outra coisa, vômito e falta de ar só se o torneio tiver em condições climáticas severas, anunciado. Se não, meu querido, vomita e volta para jogar se quiser. Ou então desiste do jogo. Certo? Nas nossas competições nacionais, isso foi a partir de Aracaju, eu tive uma ideia para melhorar um pouquinho para os atletas, no sentido do atendimento. Tive uma reunião com o Valder, com o Vigílio e com o Santos, que é o fisioterapeuta, e todos concordaram, nós utilizamos e realmente funcionou muito bem. O que vai acontecer no nosso circuito? Nós temos o Santos, que é o fisioterapeuta, e temos a equipe médica local, que na realidade eles podem ser considerados como as 2 equipes médicas, porque um é o médico e um é o fisioterapeuta, né? Que é ali para a gente utilizar, né? Com isso, o segundo árbitro ele vai ter que fazer uma pergunta extra ao jogador lesionado, né? Porque primeiro ele pergunta: você quer o atendimento ao médico ou o fisioterapeuta? E aí, na maioria das vezes, no nosso circuito, todos querem o Santos. Todos querem o físio. Ok, quero o físio. Aí vem a pergunta extra. Essa pergunta extra, no caso das nossas competições. Bem claro, né? Então, amanhã alguém pega isso aqui andando e diz que eu inventei isso aí que está escrito na Federação Internacional do Protocolo. Não é? Tá? Pergunta extra das nossas competições nacionais. Caso o físio não esteja disponível, você aceita o médico? Aí ele responde sim. Se ele responde sim, a consequência é: caso o físio esteja ocupado em outra quadra, o médico chega na quadra e começa o atendimento. Nesse momento, o primeiro árbitro libera a contagem dos 5 minutos. O físio, o Santos, pode chegar dentro desses 5 minutos e atender também. Então, é uma chance do jogador não ficar sem atendimento. Porque se a resposta dele for, na pergunta extra, eu pergunto a ele: se caso o físio esteja ocupado, você aceita o médico? E eu digo não. A consequência é: o segundo árbitro, ao chegar na quadra sozinho, né, porque ele foi buscar e o físio está ocupado, o primeiro árbitro inicia a contagem 2, 5 minutos, e se o Santos, o físio, chegar faltando 1 minuto, o jogador será atendido apenas nesse 1 minuto. Então, essa foi uma forma que nós criamos do jogador não ficar sem atendimento, né? E, ao mesmo tempo, melhorar o nosso trabalho. E, realmente, lá em Aracaju funcionou muito bem. E nós tivemos 8 tempos médicos que nós evitamos, que os árbitros evitaram, que eram tempos médicos naquele estilo. O atleta senta na cadeira, tempo médico.
Só falta de ar, tempo médio, entendeu? E não tem mais isso. Não tem, falta para um. Eu me lembro de uma árbitra me falando, acho que foi até a Luciene do Rio, que me virou e falou, ele pegou, sentou e falou, estou com dor na panturrilha, tempo médio. Eu, como estou com dor na panturrilha, tempo médio? Não teve nada no jogo, sinto muito. Você não teve uma lesão no jogo, pode voltar. E ele voltou para o jogo e jogou. Então, a gente vê que realmente, e nós evitamos 8 tempos médicos, né? Então, isso daí se viu o quanto a gente evitou e o protocolo funcionou super bem, estava quente, não estava quente o maior, né, dos piores, não tivemos condições climáticas severas, mas o torneio também estava bem quente. Tivemos perto, mas não tivemos, tá? É isso que eu tinha para falar. Perfeito. Maria, bom, primeiramente eu vou já destacar que a gente está com 53 minutos de live. Logo a gente vai ter o encerramento, né, em 1 hora, que é o que o Instagram proporciona. E acho que a gente deve continuar falando mais um pouquinho, né? Então a gente vai encerrar a live de 1 hora e começar uma na sequência ali para o pessoal. Vou avisar assim que estiver terminando, tá? Bom, vamos dar uma olhada. Teve mais perguntas recorrentes? Como? Eu vi algumas perguntas passarem aí, mas não deu para... Eu estava falando, Isso. A cabeça está funcionando aqui, então... Vamos lá. Teve uma pergunta em relação a um sangramento que não puder ser contido. O que é feito? Olha, se não puder ser contido de jeito nenhum, sinto muito, ele vai ter que desistir do jogo, a equipe é declarada incompleta, né? Nós já tivemos esse caso, não nessa época né, que mudou os protocolos, mas eu me lembro no Mundial, aqui em Brasília, o Alisson abandonou a competição porque ele foi buscar uma bola na quadra central, ele foi buscar uma bola depois da cadeira do árbitro, e na época em que as placas elas tinham alumínio. E ele cortou o braço assim, dele, que ele ficou muito tempo, ele ficou alguns meses sem jogar. Então, quer dizer, pode acontecer. Se o seu sangue não for suturado, né, se não conseguirem suturar a ferida, se não for devidamente, não tiver condições, ele tem que realmente desistir do jogo. Perfeito. Tem uma pergunta do Idjavan também. A equipe tendo um tempo de descanso, ele é obrigado a pedir antes de solicitar um RT? Sim, claro. Está escrito isso. Eu falei isso o tempo todo, desde o início. Você sempre tem que ver se tem tempo de descanso, tempo técnico ou intervalo de 7 próximos, né? Nós tivemos um exemplo, eu acho que os exemplos têm que ser dados para a gente aprender com os exemplos, né? A gente teve um exemplo ruim na primeira etapa. Eu, inclusive, comentei com os jogadores lá em Aracaju. Na primeira etapa, na final, eu estava assistindo, apesar de eu não estava nem no Brasil, mas estava assistindo. Foi o tie-break, né? A Thalita jogando com a Carol contra a Ana Patrícia e Rebeca. Quando acaba o segundo set, a Ana Patrícia senta no banco, ela acaba, normalmente vai andando, senta no banco e pede tempo médico. E foi dado tempo médico, né? Nem como tempo médico, foi dado a interrupção de recuperação, o HIT. Só que ela só poderia ela não precisaria nem gastar esse HIT, ela teria direito ao atendimento nesse intervalo do set, e ela poderia também pedir o tempo de descanso dela do terceiro set, que com 2 minutos ela tinha uma lesão, ela mesma falou na entrevista no final do jogo que ela tinha uma lesão antiga, de 3 ou 4 meses na coluna. Então, ali a gente aprende, eu acho que é nesse momento que a gente aprende, quando a gente era primeiro torneio, as pessoas ainda estavam com muitas dúvidas, é normal. Depois disso, através do primeiro torneio e do segundo, eu conversei algumas coisas com o Casanova via e-mail, de experiências, né, que eu via que o pessoal estava me mandando, perguntas, me mandando sobre o que estava acontecendo no torneio, até o caso do vômito, o caso o caso da cãibra. Então, a gente... e foi feita umas pequenas mudanças. A mudança que nós tivemos foi exatamente na semana antes de Aracaju, na qual o tempo começou a contar, o segundo árbitro teve que passar a buscar o médico ou o
Maria, desculpa te interromper no meio da explicação, a gente está com 13 segundos ali, então a gente vai encerrar essa live e já inicia outra na sequência, ok? Já te convido para a próxima. Tá bem. Ok? Tá bom. Ficou boa agora, Pri? Ficou boa. Acho que eu vou ter que segurar esse celular agora, porque eu vou ter que carregar aqui. Ficou. Eu acho que a gente pode retomar, a gente está com 103 espectadores já de novo, acho que a maioria do pessoal já retornou. Tá, então, peraí. Onde que eu estava? Vamos lá. Ah, e aí? Esse negócio aqui, eu vou segurar, porque não vai dar. Está carregando. Mas, então, como eu estava falando, a gente aprende com os erros, com as coisas que acontecem, né? Então, teve essa mudança em Aracaju. O COF da Internacional mudou, que na realidade o tempo, a contagem, né, dos 5 minutos começaria a partir do momento em que o segundo árbitro trouxesse o médico ou não, né, se ele estivesse disponível ou não. Porque na realidade no primeiro documento era contado a partir do momento que o primeiro árbitro descesse da cadeira estava contando, né? Então a gente sabe que as coisas vão mudando, que a gente precisa entender, né? Estudar, porque eu bati muito isso nas 2 primeiras etapas. Eu disse, gente, se vocês não estudarem o documento, fica difícil, porque são segundos para você tomar decisão. E tomar decisão de situações que nós não estamos acostumados a tomar, né? Isso não acontece todo momento do jogo, né? Eu tenho que estar sabendo, prestando atenção e vendo que houve uma lesão, não houve uma lesão, tem um trauma, não tem um trauma, senão o atleta, né, a gente vai continuar do mesmo jeito. O atleta senta na cadeira e fala tempo médio, e ponto. Né? Mas esses exemplos são bons exemplos, e realmente lá em Aracaju a gente teve essa reunião com eles entenderam, claro, que tem os que não gostam, né, que acham que está exagerado para o atleta, mas em função do que eles, né, resultado de tudo que eles mesmos conseguiram com o tempo de terem tempos médicos fake e a gente ter tempo perdido demais, né? Certo. Não sei se você viu passar ali a pergunta do Edjavan, ele perguntou se nesse caso, então, a gente pode chegar a ter 15 minutos de paralisação por atleta em uma partida. Isso no caso das 3, né, das 3 vezes necessárias do protocolo e se não houver um sangramento recorrente, né? Mas isso eu tenho a impressão seguinte, o cara também, você já viu isso acontecendo no jogo? Eu nunca vi ainda, entendeu? Porque é aquilo que eu te falei, o cara tem que ser o azarado do dia, né? No primeiro set ele enfia o braço na cadeira do árbitro, no segundo set ele enfia a cabeça no poste, né? No terceiro set ele quebra o pé. Não, vai ficar puxinho, meu filho, vai rezar em um lugar porque a barra tá pesada. Né? Então, isso aí. Poder pode, no outro também podia. E o que pior, Sim. no outro podia, e podia com atenuantes que você sabe que você estava sendo feito ali de, né, presépio, porque você sabe que o atleta não tinha nada, né? Nós, milhares de vezes, vimos atletas não ter nada e pedir tempo médico, né? Era a parte chata. Briga com o parceiro, ele pede tempo médico. Ele pede 3 pontos, ele pede tempo médico. Não tem mais tempo, né? Então, pelo menos, a gente coibiu. Além disso, faltou um detalhezinho que eu não me prendi muito porque nós não usamos aqui no Brasil. E que também não mudou, a gente já usava antes. A gente continua utilizando nos mundiais o formulário 49, que é um formulário que também ficou pior para o atleta. Ele tem que procurar um médico, ele tem que ir a um médico. Ele sai de um torneio machucado, ele recebe, que é a lesão traumática, ele recebe esse 49 e ele para ir ao próximo, para poder jogar, estar apto a jogar ao próximo torneio, ele vai ter que procurar um médico. Às vezes eles estão viajando e não voltam para casa. E você pagar uma consulta na Europa, para um médico que você nem conhece, ou que alguém te indique, não é barato. Né? Então, ele vai ter que ir no médico, o médico vai ter que examiná-lo, para que ele assine esse DVB 49 dele, para que ele possa entregar ao supervisor técnico e poder jogar o próximo torneio. Né? A responsabilidade de nós, árbitros, aí, é que quando há a lesão traumática e o jogador
o jogador sai do torneio com um 49, a nossa responsabilidade é entregar ao final da partida, ao final da partida, entregar o BVB 49 ao atleta. Isso é uma responsabilidade do ato que ele não pode esquecer, né? E aí, mais perguntas? Tem uma pergunta da Lene, se por lesão o atleta pode desistir do set e voltar para o set seguinte? Decidir por lesão? Fala de novo para mim. Se por lesão ele pode desistir de um set, o primeiro no caso, e voltar para o segundo set? Não, porque ele não desiste do set, ele desiste da partida. A equipe Perfeito. é incompleta para a partida. Certo. Bom, acho que, Maria, você chegou a encerrar essa parte da explicação? Então, estamos... Acredito que sim, acredito que eu não tenha esquecido nada. É importante que os árbitros tenham se atentado a essa pergunta extra, a esse detalhe extra. Obviamente que eu estava para enviar isso aos outros coordenadores, né, que essas decisões que nós tomamos lá em Aracaju, mas em seguida, né, quando eu estava aqui, eu cheguei a mandar, ainda bem que deu tempo de eu mandar para a CBV o novo guia e o protocolo com as mudanças que a FAVB me pediu naquela semana. Então, já está, né, o que está postado lá é o que está valendo. Mas acabou que eu realmente, quando eu vi o próximo torneio cancelado, que era o do Rio, acabei que eu falei, vou esperar. Porque agora a gente não sabe quando é que tem torneio, então depois eu vou mandar com calma essa mudança pequena do nosso circuito, essa que eu brinquei da pergunta extra, para o segundo ato. Então, isso é importante que os árbitros entendam, saibam, isso não está no documento, porque na realidade o documento é a tradução do documento da FAVB, né? Isso vai ser, nós vamos colocar como o que nós estamos utilizando dentro do nosso circuito, das nossas competições, para ajudar ao atleta e facilitar para eles também os atendimentos, entendeu? Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado. Maria, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas aí, né? Caso alguém ainda tenha perguntas para fazer, tá aí, a gente vou ficar dando uma acompanhada. Tem alguma novidade para nós em relação a essa paralisação do circuito nacional? O que tu pode dizer para nós? Notícias, alguma coisa? Nossa, doida que essa pandemia acabe. Sem nada. A única coisa que eu sei é que a Federação Internacional, isso eu recebi por e-mail, quando foi cancelada a Olimpíada, né? Quando foi tudo, quando foi cancelado os meus mundiais também, que eu tinha fora, é que eles, assim que a coisa normalizar, eles vão refazer o calendário da Federação Internacional. Então, eu acredito que a CBV também, né? Que eles refaçam o calendário e oro a Deus aí que a gente consiga no segundo semestre ter os nossos torneios de volta, né? Nós temos um país quente, quem sabe a gente não vai ter o nosso mundial, né? No Brasil, México, que pode ter México, que pode ter o que também é uma temperatura quente, ou seja, podem ter, né? E outros lugares que possam tentar fazer, né? O que já estavam também no calendário, né? A gente sabe que vamos torcer para que realmente a gente consiga matar esse vírus aí mais rápido possível. Senão ele vai matar a gente mesmo. A expectativa tá a milhão, né? Porque o pessoal acha que não aguenta mais ficar em casa e também não aguenta mais ficar em casa, viu? Não dá mais. Tem que pensar em uma forma da gente ter um outro tipo de isolamento. Só os veinhos em casa. Não, tá certo. Bom, o pessoal não mandou mais perguntas. Eu acho que então a gente deve encerrar por hoje. O pessoal está perguntando da próxima live para Maria. Essa live aqui ela é idealizada pela Federação Catarinense, tá? O Departamento de Vôlei de Praia, a gente teve uma renovação aí no ano de 2020, né? Houve uma troca na equipe, né? E essas lives elas são parte da iniciativa desse novo departamento. A gente está convidando aí grandes nomes e, enfim, o pessoal que tem algum pouco mais de cacife, né? Para estar prestando explicações e contando histórias aí para a gente. Essa é a segunda live, que foi num tema específico, né? Sobre o novo protocolo de assistência médica. A primeira live ela teve um tema livre, para perguntas, explicação de regra, tira dúvidas.
A princípio, a terceira live também vai ser sobre perguntas e respostas, né? A gente vai vendo como que vai proceder e qual vai ser a data certinho. E sobre o departamento é isso. A próxima live o pessoal tem que ficar ligado no Instagram do Vôlei de Praia FCV, né? Que é o da Federação Catarinense. A gente vai divulgar em breve ali. Maria, mais alguma colocação, agradecimento? Eu vi uma pergunta aí, eu devo ter comentado, ela talvez tenha entrado, eu não me lembro quem foi que fez agora, mas eu vi a pergunta. Se pode ter um MTO e um HIIT? Claro que pode, né? Eu posso botar o meu braço no primeiro set e bater o meu pé no poste no segundo set, ou no primeiro mesmo, né? Então, posso sim, sem nenhum problema ter MTO e HIIT, do mesmo jeito, tá? Eu queria agradecer novamente a vocês, a Federação de Santa Catarina, por essa iniciativa na pessoa da Priscila. Obrigada a você também por ter preparado tudo com tanto carinho. Você é a nova geração do voleibol que está por aí, chegando, né? E que tem tudo para subir seus degraus. Priscila, obrigada mais uma vez. E continuamos aí firmes e fortes, esperando que a gente possa voltar aos nossos campeonatos rapidinho. E agradeço a todo o pessoal da federação. Margarete, um beijo. Não sei se ela está vendo, mas um beijo para ela, que eu gosto muito dela. Dante, um grande abraço. E André também, um beijo. E não me lembro de mais alguém da federação. Perfeito. Maria, muito obrigado por ter participado, tá? Foi uma grande honra estar trabalhando um pouquinho mais uma vez aí contigo. Pessoal que está assistindo agora, diminuiu um pouquinho ali a quantidade de pessoas. Eu tenho uma surpresa, a gente tem mais uma live hoje, tá? Não vai ser sobre o tema específico, regra, nem voleibol. Quem quiser esperar uns minutinhos, a gente vai entrar com uma nova live daqui a alguns minutos, tá? Para fazer um anúncio de uma parceria, que ainda é segredo até a gente começar a live, e vai ter surpresas aí nessa live. Ela vai ser curtinha, mas vai ter surpresas, tá? Quem quiser participar de qualquer lugar do Brasil aí pode estar participando. Ok? Maria, de novo, muito obrigado por participar. Obrigada a você. E, bom, beijo para todo mundo. Sempre que precisar, sabe que a gente pode estar disponível aí para ti. E todo mundo sabe o meu WhatsApp, quem tiver dúvida pode me mandar, sem nenhum problema. Eu estou sempre apta, meu e-mail ou WhatsApp para responder, tá bom? Beijo no coração de todos. Perfeito. Muito obrigado, Mariana. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai encerrando então a live por hoje, tá? Essa live de explicação ali sobre o novo protocolo de assistência médica. E, bom, daqui a pouco mais a gente se vê na live seguinte aí com aquela surpresa da nossa parceria. Fiquem ligados aí no Instagram da Federação Catarinense, no setor, no departamento de vôlei de praia, porque aqui o vôlei de praia é levado a sério. Valeu!